Oi, gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este vídeo vai ser mais um vídeo da lista O Começo, que são vídeos que eu pego um tema e tento ir lá no começo para ver como começou tal coisa. Tento decifrar, né? Digamos, você pega um objeto e faz uma espécie de engenharia reversa para tentar descobrir, né, do que aquilo é feito, como aquilo veio a existir. E o tema deste vídeo é o 12º vídeo, O Começo. Eu vou falar sobre astrologia. Eu não sou astrólogo, astrologia é apenas um dos temas que cai, digamos, para quem está buscando aí esse autoconhecimento, né, o buscador da verdade. Esse tema, ele não diretamente astrologia, mas como ele faz parte do todo, né, e os astros, né, aquela coisa de você ter uma visão holística de tudo, então os astros está incluso. E a abordagem que eu faço aqui é uma abordagem, digamos, não tentar descobrir como surgiu a astrologia, mas por que os astros influenciam na nossa vida. Esse é um dos pontos, eu diria que mais importantes, teria que ser o primeiro a estudar, digamos, as pessoas que fossem, né, ou forem fazer astrologia, devia ser a primeira tópico, a primeira matéria. Porém, eu procurei em sites, né, e não se faz essa abordagem que é por que Marte, digamos, é ligado à guerra? Por que tal astro, como eu não estudei, eu não vou saber o nome de astros e as influências que tem, né? Por que astro tal influencia as pessoas de tal maneira e astro tal influencia as pessoas de tal maneira, né? Isso não é falado, só é falado assim, se astro tal tiver aqui, tal tiver aqui, pode acontecer isso, né? Então, essa astrologia que a gente tem, digamos que é um derivado, né? Não, as pessoas não buscam a origem, saber por que esse astro tem esse tipo de influência. Alguns estudos chegam a isso. Né? Por que a Lua deixa as pessoas assim, assim, assado? Por causa da água que sobe, não sei o que e tal. Tem muito a ver com o ponto de vista energético. Né? E então, assim, é mais para então, para quem, digamos, já são astrólogos, terá uma facilidade maior em entender o tópico, né? E que possa se aprofundar, buscar os porquês também, né? E aqui eu vou tentar, né, fazer esse desmiuçar esse tema. Antes, eu procurei aqui o que é astrologia, encontrei aqui matéria de dois sites, um aqui, esse aqui, né, tá aqui o que é astrologia, e um outro aqui mais científico, né, significado de astrologias. Deixa eu ler aqui esse primeiro para vocês, rapidinho, só para a gente situar o que as pessoas, né, o senso comum da astrologia. O que é astrologia? Podemos definir a astrologia como um campo de conhecimento que se dedica a estudar a influência dos astros na vida do indivíduo. Ou seja, ela pressupõe que a forma como os astros se posicionam e se movimentam no universo interfere diretamente na construção da identidade de cada um, podendo até mesmo nos influenciar individual e coletivamente através de desafios e potências. Ao estabelecer essa relação clara entre os astros e cada um de nós, pode-se dizer que a astrologia se baseia em uma perspectiva holística, ou seja, na ideia de que absolutamente tudo aquilo que existe no universo está correlacionado de alguma maneira. Então aqui é um ponto forte, né? Tudo está ligado, por isso que tem a influência. Por exemplo, a forma como os planetas estão alinhados no exato momento que nasce uma nova vida diz muito sobre os talentos, missões e propósitos da existência deste ser. Uma análise astrológica, portanto, parte da observação das posições dos planetas e outros astros no momento de um acontecimento, considerando o dia, mês, ano, local e horário exatos. A chamada mandala astrológica registra graficamente essas posições celestiais para que o astrólogo possa interpretá-las. Em nossos artigos, ok, vou ficar até aqui. Então, assim, o astrólogo, ele conhece ali cada astro, qual a influência que tem cada um, que a conjuração, não sei, tal, então ele conhece, então ele busca ali o tempo que, né, que estava ali, a conjuração tal, que, né, o alinhamento, digamos, astrológico, e com essa leitura consegue ali definir a personalidade de uma pessoa.
Então por isso que as pessoas, os signos, batem muito, né, com as personalidades. Então, eu diria que esse tema é um dos temas mais fascinantes, né, para se estudar. Que ele prova que como nós estamos ligados, né, como fazemos parte disso e agimos mecanicamente de acordo com esse todo. Então, ok. Só fazer aqui uma distinção, tem a astrologia e a astronomia. Deixa eu ler, esse aqui é um pouquinho mais científico. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui, ó, o significado de astrologia. O que é astrologia? A astrologia é uma pseudociência que estuda os corpos celestes e as prováveis relações que possuem com a vida das pessoas e os acontecimentos da Terra. Então aqui ele diz que estuda, mas não crê, né? Que ele, tipo, ele taxa mais como se fosse uma crença, né? Uma pseudociência. Aqui é mais interessante porque ele dá dados mais científicos, né? Mais históricos. A raiz etimológica dessa palavra se originou a partir da junção dos termos gregos astron, que significa estrela, ou astros, e logos, que quer dizer estudos. Então, né, assim sendo, a astrologia seria inicialmente conhecida como estudo das estrelas. Então eu diria que a astrologia ela é a original astronomia. Que a astronomia é o quê? É estudo das estrelas. Né? Eu não sei nem se é estudo, eu só procuro saber onde está cada um. Né? Mas aqui não é astronomia. Eu diria que a astronomia é um ponto de vista bem mais científico, onde que a ciência tenta capturar, né, é aquela coisa de você separar a ciência da religião. Então ali se cria, né, não se aprofunda na astronomia, na astrologia, mas se cria a astronomia. Eu diria, por exemplo, fazendo um contraste bem grande, mas bem grande mesmo, digamos que você tem ali algumas árvores, né? Na astrologia, você vai lá, coloca ali uma cordinha, outra, né, coloca uma rede, balança, né, colhe os frutos, tal, tem aquela relação, né, dorme na sombra da árvore, então tem aquela relação, né, direta com a árvore. A astronomia, ela vê lá e fala 3 árvores, né? Então um contraste bem direto do que cada uma. Então a ciência aqui ela visa separar, né? Como ela pega seu corpo, separa por partes, ó, cada um não faz aquela ligação holística inteiro, é uma coisa só, uma peça só. E a astrologia ela junta essa peça com o universo, com tudo o que existe. Vamos ver se tem algo mais interessante aqui. Os astrólogos, indivíduos que praticam a astrologia, utilizam informações sobre a posição dos planetas e do sistema solar, constelações e demais movimentos dos corpos celestes, para supostamente, né, olha como ele joga uma descrença aqui, prever o futuro ou traçar um perfil sobre a personalidade das pessoas. Para isso, os astrólogos possuem uma série de métodos que estão intrinsecamente relacionados com doutrinas, filosofias e religiões, principalmente ligadas ao espiritismo e feitiçaria. Né, aqui ele coloca uma forma de tipo, desmerecer, né, como só uma crença. Algumas teorias sugerem que a astrologia teria surgido por volta do 3º milênio antes do Cristo. Eu não sei, eu acho que isso aqui com certeza é algo muito mais antigo. Né? Cada cultura e civilização desenvolveu sua própria astrologia. Ok, vamos ficar por aqui. Então vamos focar naquele tipo de ir lá e desmiuçar isso daí. É muito simples, a ideia é básica. Para quem acompanha os vídeos, então já sabe qual que é a ideia. Né? Porque um orbe, um astro, né, por exemplo, vou colocar Marte, que está mais ligado à guerra. Acho que é o único que eu consigo lembrar agora. Né? Porque, digamos que quem nasce sob a regência de Marte, né, eu não estudei astrologia, vi alguns vídeos e tal, mas não sei aprofundar. Então, quem é astrólogo me perdoe. Mas assim, porque quem nasceu sob tal regência, tal, né, com tal e tal posição, tem tal tendência. Né? Nesses vídeos do começo, eu costumo sempre voltar lá no início, mas no início mesmo, né? De quando foi criado, hipoteticamente, o primeiro astro, o primeiro planeta, o primeiro Sol, né? Ele foi criado, apareceu aqui. Na vida, para existir, para ter existência, para ter isso aqui que nós que somos, né? Precisa ter um contraste, né? Precisa ter uma outra parte, porque se todo for um, nada existe, né? Fica empatado, não tem um ponto de comparação. Você começa a se notar a sua existência a partir do momento que você tem um ponto de comparação. Se você tem uma linha reta, você não vai olhar, não vai ver nada. Né? Mas a partir do momento que tem uma ondulação, você, opa! Né? Então, ou seja, duas coisas. Então, a partir daí, tudo passa a existir. Né? Que é tipo a linguagem binária do computador. 00, 00 e 1. Né? Você tem tudo que a gente tem aí. Então tá ali. O primeiro astro vai ter outro astro.
Então esses astros eles começam a orbitar em volta, né, um do outro. E qual que é a relação? Por que, que estamos intrinsecamente ligados com tudo? Porque esse árbitro, né, por que um é o outro? Porque são uma coisa só. Né, como o meu corpo, ó, é assim, uma mão, outra mão. É a mesma coisa, os astros, eles estão ligados, então fazem parte desse o campo, né, do todo. Só que são peças, digamos, aparentemente separadas, têm as suas potencialidades energéticas, né? Tem ali a sua qualidade de energia. E esse orbe, digamos, ele tem uma órbita, que eu não lembro agora exatamente o nome, não sei se é elíptica, é a órbita que não é exatamente redondinha, assim, perfeitinha. Ele vai assim, tipo assim, vai lá na frente, aí volta. Aí passa aqui pertinho, né? Aí vai lá. Aqui, ó. Falei tudo errado. Ok. Deu pra vocês entenderem, né? Ele é mais, ele abre, aí vai lá e volta, aí volta aqui, passa do perto e tal. O que acontece quando ele vem aqui e passa perto? Né? Ou seja, esse orbe, ambos sentem mais a energia um do outro. Né? Então, é o que eu usei também para falar sobre a batida do nosso coração. E isso são acontecimentos que motivam a vida, ou seja, é uma coisa acontecendo. Né? E quando ele passa aqui perto, a energia é muito mais forte. Né? Então, traz muito mais movimento, traz muito mais transformação do que quando ele afasta. Então ele está vindo, ó, tá aumentando a energia, então até aquele ponto de contato, né, aumentou, assim como as nossas relações, né? Você contra a pessoa, então acontece muito mais coisas. Então, só que é cíclico. Tum, tum, tum. Então nós temos, digamos, a origem da batida do coração. Tum, tum. Um pulsar interno que tem na Terra, que falam que é de cada 26 minutos ou 26 segundos, agora eu não lembro bem. Né? A Terra emite um pulsar. Os ciclos de 11 anos, que tem o Sol, a batida do nosso coração, a frequência Schumann. Então tudo isso está ligado. Ela pegou isso em algum lugar. Então isso que eu estou querendo falar. Ela pegou isso em algum lugar. Né? Tum, tum. Então, na vida que começa a surgir aqui, na hora que isso aqui vem, ele dá um impulso em toda a vida. Né? Porque está dando aquele fluxo. Aí na hora que sai, afasta. Então aquele ser ele volta. Né? Digamos assim. Digamos que esse ser tem esses astros têm uma força gravitacional muito grande. Então na hora que vem, tipo a Lua, né? Ela puxa a maré, puxa a água para cima. Então na hora que ela chega perto, puxa tudo para cima. Aí na hora que afasta, desce. Puxa, desce. Então aquilo vai tendo um movimento que vai trazendo a vida, vai fazendo com que a vida se desenvolva, né? Até que aquilo vire um pulsar interno, né? Não precisa mais daquela força, tum, tum. Ele já desenvolve aquele interno, tum, tum, e começa a atuar por conta própria. Então, ok. Essa ligação, isso cria a vida. Então, digamos que a vida, os indivíduos que nasceu naquela estrela, é filho das duas estrelas. Né, que vai nascer tanto nessa que está aqui, porque essa não está parada, as duas estão orbitando, né? Só que tem um momento que ela fica mais perto uma da outra. Então, elas são filhas dessas estrelas. Elas vão ter a característica dessas duas estrelas. O coração delas vai bater de acordo com essas duas estrelas. O pensamento dela vai ser de acordo com as duas estrelas. Porque o que faz parte da realidade dela? São aquelas duas estrelas. São o que ela tem dentro daquele campo visível. Né? Então, ok. Quando é que começa a surgir as personalidades, as emoções? Vou colocar ali uma terceira estrela. Então você tem ali duas, então você já tem um ponto de característica. Você botou uma terceira estrela. Então, a terceira estrela ela vem, orbita também, só que tem uma interferência um pouquinho mais sutil, porque é mais longe, né? Então, você tem aí, vamos supor, digamos, mais uma característica, mais um elemento. Essas duas que estão ali já interativas, então elas vão ser mais interativas, porque tem uma interação. Aquela que está mais longe é um pouquinho mais tímida. Né? Então, ela vai ter como característica, então aí é onde que nasce a qualidade que é atribuída a esses astros. Né? Então ela vai ser um pouquinho mais tímida, porque ela está mais longe, né? A influência dela é menor, né? Então vamos supor que você já tem aí um grupo de estrelas muito grande, e você tem aquela estrela que ela é viajante, que ela passa no sistema e depois ela sai. E na hora que ela passa naquele sistema que tem muita estrela, então ela acolhe muita informação, muitas energias vindo de todo lado. Então ela tem muita informação vindo. Então ali vai ser o quê? Vai ser mais interativa.
né? Vai ter mais interatividade, mais informação, porque ela, né, recolhe e trabalha com uma quantidade de informações maior. Então, quando essa estrela ela se afasta e entra em alinhamento com outro planeta daquelas duas estrelas que estavam orbitando uma outra, e ali surgiu uma nova vida, ela vai ter influência daquela estrela. Então, dentro daquele grupo, que era todo mundo ali mais tímido, né, que era só duas, aí vem uma terceira estrela que né, ficou ali alinhada, vai nascer uma pessoa mais interativa. Então, isso é o básico do básico, né? Então, assim, a gente tem todo... É um corpo gigante acontecendo, orbitando e virando e novas tal. Então, tudo isso vai trazer ali as qualidades, né? E agora, para complicar só um pouquinho mais, para poder fechar. Por que, digamos, tal astro pode ser do da guerra? Esse astro ele pode ter energia de algum que pode ter se chocado. Ou quando ele passava no meio de algum lugar, causava muita destruição. Então ele passa a ser temido. Né? Ou quando ele vem, né, ele causa ali, digamos, né, uma certa turbulência nos indivíduos daquela região, na hora que ele vai passar. Então, quando surgiu outro astro no alinhamento daquilo, ele puxa aquelas características. Uma vez puxando essas características, quem surgiu naquela região pode agir de tal maneira, né, de acordo com as características do astro, fortalecendo ainda mais isso. Né, fortalecendo ainda mais, interagindo com indivíduos de outros astros, né, dessa forma mais truculenta. Então, assim, em tese, seria isto, né, o que dá essa qualidade. Né? Por que, que o Sol traz isso? Por que, né, a Lua? Por que, né, Júpiter, tal, Vênus tem tanta qualidade? Porque Júpiter, Plutão, né? Uma vez, aí tem a questão também da vibração, né? Vamos supor, um astro que está numa região mais pesada, mesmo que ele consiga viajar para outros astros, para outros lugares, então ele leva um pouquinho daquela vibração um pouquinho mais pesada. Então, se ele chega a tal lugar e em tal alinhamento surge uma vida em um planeta que ele está ali perto, né? Que está ali em alinhamento, também vai influenciar. E o ponto mais interessante também é que não é aleatório. A nossa essência é como se fosse, digamos, a alma dessa fisicalidade. Então vamos supor, a minha essência é tipo a alma que está aí vagando, né? E essa alma, ela já tem as suas qualidades também, né? Porque faz parte disso tudo. Então tem umas qualidades, tem empatia com umas coisas, outras não e tal. E para isso se densificar, né? Encarnar, então vai ter um momento mais propício. Né? E não é que eu que escolho, eu vou encarnar em tal dia, tal dia. Não. O movimento energético que isso tudo faz te leva, digamos você como ser, ele leva você para tais lugares, te conduz, né, pelo cosmos. Né? Então esses movimentos tudo nos trouxe até aqui. Né? Então, chegando aqui, na hora que teve aquele alinhamento tal, foi o momento mais propício, mais energético para você estar nascendo. Então não é porque você nasceu na data tal, 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 que você é assim. Não, você já veio assim. Né? E aquela foi a abertura energética pela qual você passou, porque aquilo tem as suas qualidades, as suas denominações. Né? Então isso vem aquele momento tal e você nasce naquela época, né? naquele momento. E eu acho que é isto, né? E fica aí, né? Uma dica aí para principalmente para quem está na astrologia, pesquisar mais esse lado, né? Porque o estudo é esse, estudar essas estrelas. Por que a estrela ela tem essa influência? Por que a estrela é boa, outra é ruim, né? Por que essa é extrovertida, essa é mais tímida, né? Porque essa, digamos, é mais fogo, a outra é mais fria. Então a gente teria que resgatar isso, porque a gente só está... o que eu vejo a astrologia hoje, ela só usufrui de algo que aí já está. O sol brilha aqui, eu vou botar minha roupa no varal para secar. De noite tira porque a chuva molha. Mas não procura saber por que molha, por que é quente, né? O que esquentou. Buscar a origem, que é essa ligação que é muito mais profunda, porque mexe com nós. Né? E não é só o teu humor, como vai ser seu dia, não é tudo. Tudo, nós estamos, digamos, estritamente ligados
ao cosmos. Então, tudo que eu faço aqui, né, qualquer gesto, tudo está ligado. É isso que as pessoas não estão espertas. Então, quem se aprofundar muito, muito na astrologia, não vai ver só se o dia da pessoa vai ser bom ou vai ruim, se tal data é melhor para fazer tal negócio, outra data é mais ruim. Né, que consegue ter uma certa precisão as pessoas que estudam, mas quanto mais profundo, ela vai ser, né, aquela coisa de você olhar e ver a coisa. Né, então, só que nós estamos muito desconectados disso tudo, então nós vemos só por cima. Né? Ah, o sol aquece, esquenta. Né? Uma pessoa que se aprofunda mais, a energia do sol é curativa. Né? Então ela vai além de esquentar a sua pele. Né? Ela vem uma energia, né, que adentra e ajuda a limpar as energias mais densas que tem em você. Então a gente vai além disso. E assim, então, né, além dos astros que estão aqui perto, porque não é só o astro que tem aqui perto, assim, é um todo, né, como que vem em mente aqui, tipo uma rede neural, uma mente tem várias sinapses e conexões. Então nossa mente está ligada com esse universo, com esse o todo. E da mesma forma que, assim como é em cima e embaixo, né, como isso está girando ou orquestrando em todos, está interferindo no teu cérebro. Ou seja, você está sendo essa expressão. Assim como a gente vê as estrelas ali, né, girando e tal, estamos nós. Eu não sei se aqui cabe falar também de livre-arbítrio. Ah, eu que tomo minhas escolhas, eu que tomo minhas decisões. É de acordo com que toda essa constelação gira que você age. Né? Então isso, as pessoas poderiam se aprofundar mais. Né? E ter um entendimento. Então isso é como você ler. Né? Como que nós estamos muito desconectados, né? A gente está mais na astronomia, então a gente vê só o aspecto, a gente mal vê estrela, né? Vê esse pontinho, então é ver o tamanho de desconexão que nós temos. Então imagina, né, se aprofundar aqui, muito mais. Então nós meio que ficamos às cegas da nossa vida, meio que, digamos assim, a gente vê que não tem o controle da nossa vida, né? Parece uma coisa meio maluca. Mas quanto mais conexão, quanto mais as pessoas, digamos, se aprofundam, a princípio é que nem a própria espiritualidade, a gente se aprofunda intuitivamente, né, pelo sentir, né, pelo, digamos, deixar ser, né, se conduzir. E essas energias a qual nós estamos ligados, esse corpo maior que estamos ligados, e nos conduz, né, não é que nos conduz, nós giramos junto com ele, nós fazemos parte. Né, ele gira, a gente gira também. É que nem um rio que está correndo, né? Você bota o peixinho, ele vai seguir com o rio. Bota uma folha que cai, ela vai seguir com o rio. Assim somos nós no cosmos. E quanto mais a pessoa se aprofunda, quanto mais ela expande a visão, que nem a gente fala aqui, vamos supor, a nossa visão está muito limitada àquela terceira dimensão, né? Muito né, presa, retida dentro de uma bolha, né, que fica aqui essa coisa terrícola, e a gente não expande. Mas quanto mais a gente expande, então a gente começa a ver um panorama maior de como que é tudo. Então, você vê para onde você está indo. Você vê para onde que está caminhando, para onde as energias estão te levando. Então a gente não fica mais às cegas. Né? E qual que é a vantagem disso? Então eu não vou ter mais livre-arbítrio de fazer isso ou aquilo? Na verdade nunca teve, né? A diferença é que você vai ter mais opções, vamos supor, não é mais opções, vai ser mais preciso, né? Por exemplo, você está no ônibus, você vai ver a curva. Geralmente a pessoa, nós as cegas aqui, o ônibus faz a curva, a gente só percebe que está por a curva porque a gente balança e tem que segurar. A gente vai segurar antes, né? A gente vai se inclinar antes. Antes de frear, você vai saber antes, porque a gente está vendo o panorama, está vendo o caminho. Né? É que nem ver a onda. Você vai, na hora que a onda vir, você vai, né, dar aquele pulinho, encher o pulmão de ar e flutuar. Isso é que pode ser considerado livre-arbítrio. Antigamente não via, só vinha a onda, pulava no desespero, né? Ali ele tomava onda na cara, não, agora se pula. Né? A gente começa a agir junto com o todo. Então é isso que é onde nos levaria o verdadeiro estudo da astrologia. Não essa coisa de, tal pessoa é boa pra mim e tal. Isso é muito superficial.
É muito superficial, assim como tudo aqui nesse mundo, né? Fica superficial e fica sendo capturado, né? Porque vamos supor, você tem a astrologia que era para ter estudar esse aspecto mais profundo, né? A astronomia para separar dá um aspecto científico. A astrologia ela começa a se aproximar dessa astronomia, que é só um estudo de racional. Ah, tal planeta é isso, então a pessoa é assim, né? E aquela parte de sentir fica, digamos, um pouco em segundo plano, né? Embora assim, tem astrólogos que é muito preciso, né? Mas devia ser algo exato. Exato, o rio ele corre para lá. Se você botar uma folhinha aqui, ela vai nessa direção. Então, quem se aprofundar realmente na astrologia vai começar a ter essa visão. Embora não sei se é algo para estar se manifestando, porque as pessoas tendem a ter aquela coisa de capturar e usar, digamos, nesse sistema, digamos, comercialmente, né, como que é usado a astrologia. A astrologia real, acho que seria mais uma ferramenta de autoconhecimento, que você que está conhecendo a si, né, holisticamente, né, conhecendo o universo. Então aquilo lá não é só mais estrela, aquilo lá tem uma história, tem uma energia atrelada a ela, né, e alinhou energia tal com tal, 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 vai direcionar no universo tal ponto energético, né, um foco tal que naquele ponto que ela tocou, vai propiciar novas vidas, que vai ter aquela regência, aquela energia, aquela vibração. Assim como que é um orbe orbitando o outro, tum, tum, e fazendo a vida crescer, tum, tum, aí aquela vida se torna independente, tum, tum, mas está ligada ainda àquelas estrelas, aquele todo. Então é isso, espero que você tenha entendido. Eu acho que é bem simples, é bem fácil de entender, mas é como eu falei, eu não encontrei nenhum lugar, né, de astrologia. Eu já pesquisei. Esse vídeo faz tempo que eu queria fazer. Eu já falei um pouquinho sobre astrologia, né, nesse aspecto em outros vídeos, pesquisei a respeito, mas não encontrei. Então, se alguém encontrar, né, alguém que fala, ou um livro que, né, se aprofunda, não fica no superficial. Ah, tal estrela é isso. E se tal orbe é essa energia. Não, mas por quê? Né, o que tem esse orbe que faz com que ele tenha essa energia? Né? Ah, porque teve a guerra de Órion, não sei o que e tal. A coisa antecede muito isso. Né? Então, ao meu ponto de vista, isso que eu estou falando, que dá energia a esses orbes, antecede qualquer história. Porque eles vêm e criam as histórias. Né? Todas as histórias que nós temos, todas as histórias que nós conhecemos. Nós somos filhos das estrelas, dos sóis. Né? A princípio, a gente é um sol. Você é o próprio sol, né? Segundo que eu acredito também, né? Que tem muitas cantos, muitas lendas, né? Que fala quando uma pessoa morre aqui, uma estrela se acende no céu. Né? Para você ter encarnado, você tem um potencial muito grande de manifestação. Olha, você se torna uma vida independente, começa a manipular uma forma. Você é um planeta, ele está lá, ele é, digamos, estático. Né? Então você começar a manipular uma forma humanoide, ó, que pensa, raciocina, é um ser que é muito velho, então já habitou sim estrelas. Né? Então, mas antes, essas estrelas gerando toda essa energia, então gera você dentro da estrela. Né, que passando nesses ambientes começa a jogar os seus frutos, né, se multiplicar essas almas independentes e com essa energia, com essas características, e assim se cruza, né, entre uma com as outras e tais, e vira todo esse, né, essa sopa que nós temos de várias culturas, várias formas de pensamento. E você pode ver, é muito comum assim você ver pessoas parecidas, elas falam igual, elas pensam igual, às vezes são, né, fisiologicamente assim parecidas. É muito comum a gente ver isso na Terra, né, e ver, às vezes os grupos que elas procuram, né, movimentos parecidos. Eu lembro que vem agora, quando eu falo disso, é muito assim o Tim Maia, né, aquela característica todas. E você tinha muitos sósias do Tim Maia e os caras cantavam igual. Então eles têm inclusive a voz igual e tudo igual. Né? Então esse é só um dos exemplos, porque, né, o mundo está cheio disso. Então isso é muito comum. Então, às vezes as pessoas nasceram em datas diferentes e tal, né, mas veio com o mesmo potencial energético. Então cada um trabalhando a sua própria energia, mas o interior dela consegue sobressair. Então essas são as experiências que a gente faz. Isso é pular a onda, mergulhar, né, mas sempre com uma regência que de repente a gente ainda não está vendo, não está sentindo. Então eu sinto a energia do sol que está ali e tal. Então vamos supor, eu estou indo para a sombra porque eu quero?
Não, porque me esquentou e eu tive que ir, não tive como correr. Não estou indo para o sol que eu quero, não, eu senti frio e fui levado ao sol. Então, ou seja, é os astros que estão me conduzindo. Então, dessa mesma forma, embora o ego lhe negue, a gente é conduzidos, né, por esse todo que está aí, bem sutilmente. Né? E quanto mais você expande, quanto mais você desperta, a gente vai começar a perceber isso e se conduzir mais tranquilamente nesse cosmos, nesse todo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, né? Eu sempre deixo o e-mail aqui, então se alguém, né, tiver alguma indicação, ó, essa pessoa aqui fala do que você fala, né? Eu queria conhecer mais também para ter mais detalhes, né? Que eu estou jogando aqui bem por cima, é bem superficial, mas eu tenho uma certeza em mim que é isto mesmo, né? Só que infelizmente o que se estuda, digamos, da astrologia, ele não chega a esse ponto, né? Ele fica só naquela superficialidade, o Sol aquece, né? Tal. Mas não porque o sentimento, o que veio antes, o que originou, né? Buscar ir lá no começo mesmo para se aprofundar mais, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.